E saiu água e né? sangue. É. Tanto que quando José de Arimateia reclama o corpo para Pôncio Pilatos fala, peraí, mas tem 3 horas que ele foi crucificado, você já está reclamando o corpo dele? E já tinha o lugar do Santo Sepulcro comprado. Aí tiram Jesus, né? Tanto que você foi naquele lugar onde tem a pedra no chão? Sim. Eu até tirei uma foto, eu acho lindo aquele lugar. Aí reclamam o corpo dele, levam para o lugar onde é o Santo Sepulcro. Existiam as senhoras chamadas as viúvas, as senhoras choradoras que ficavam lá, pagavam os soldados. Todo o corpo tinha que ser retirado da cruz antes das 18 horas. Jesus sabia que ia ser crucificado, a crucificação era da competência romana, tanto que nós usamos a cruz, porque senão nós usaríamos o quê? Se fosse uma condenação judaica, o que nós usaríamos no pescoço? Uma estrela de Davi? Não, senhor, usaríamos uma pedra. A condenação judaica era uma pedra, apedrejamento. Apedrejamento. Ou fogueira. Aliás, nos textos apócrifos, sabia que existe uma possibilidade de Maria ter sido queimada? Ah, é? Sim, num dos textos apócrifos diz Meu, isso. que horrível. Sim. Retiram Cristo da cruz, ele com aqui quase arrebentando a palma da mão. Ele foi esbofeteado, deformado. Desculpem os católicos, vocês acreditam na ressurreição e sou espiritualista, não tenho religião? Esbofetearam Jesus. Pega um cara que faz boxe, ele não fica deformado, com um rosto desse tamanho? 3 dias depois ele aparece para os discípulos com a cara desse tamanho. São Tomé fala, será que é Jesus? Ele fala, aqui, ó, a marca da lança, está aqui. Ele todo deformado. Outra coisa muito triste, Jesus, ele fez xixi no próprio corpo. Você acha que eles falaram, dá licença, enquanto ele estava sendo flagellum, né? Chicoteado? Quando ele estava sendo chicoteado? Você acha que ele falou, espera um minutinho que eu vou fazer xixi e já volto? Ele todo com xixi, com cocô, coitadinho. Ele foi crucificado nu. O pano que a gente vê hoje é apenas usado em pinturas porque ele foi crucificado nu. Ele sabia que ele ia ser crucificado porque crucificação existia todo dia. Um pouco antes, 300 pessoas haviam sido crucificadas e um pouco antes, 6.000 pessoas haviam sido crucificadas. Aquele paredão que a gente tem em Jerusalém, empaladas, mulheres, crianças e homens foram empalados no muro de Jerusalém. Ele sabia que ia ser crucificado. Um erro dele foi ter levado o chicote lá no templo, onde ele tira aquele povo todo que estava comercializando os animais. Ele vai com chicote em todo mundo, ele leva uma turma toda. Ele sabia que ele ia ser crucificado. Quando Pôncio Pilatos está em cima dele lá, ele conversando, Pôncio Pilatos lava a mão. A esposa dele, Cláudia, fala, não faz isso com esse homem. Ela tem um sonho. E Pôncio Pilatos lava a mão. E ele fala, você está dizendo que você é o rei dos judeus? E Jesus lindamente fala o quê? Tu dizes, que homem é esse maravilhoso? Agora, a possibilidade de José de Arimateia, Nicodemos, ter pago para os soldados para tirar Jesus antes e levado ele e colocado os guentos para 3 dias depois, ter ficado com seus discípulos e ter continuado a vida dele, vocês acham impossível? Os cristãos acham difícil? Agora, na possibilidade de ter vindo os anjos e essas mulheres estéreis terem engravidado, todo mundo acha possível, mas a possibilidade de você ter pago para os soldados tirar ele antes, tanto que o São Longuinho, que é o Longinus, José de Arimateia, Nicodemos, todos os apóstolos foram martirizados. Houve uma conspiração, na minha opinião. Os islâmicos também acham que Jesus foi retirado da cruz, que nem houve a crucificação. Eles acham que houve uma transmutação, que foi Judas crucificado. Outros dizem que Simão, que ajudou na hora da Via Sacra. Alguns acreditam que houve um capuz, que na Via Sacra havia um capuz e que trocou Simão por Jesus. Textos apócrifos revelam isso.
Outra coisa interessante, muita gente acha que Jesus carregou a cruz, não se carregava a cruz. Era só a Não? parte, não, filho, só a parte de cima. Ah, tá. Só, Só a já vi parte de essa cima. representação. Só A o. outra parte Ficava no ficava local já fincada, fincada. né? E havia umas viúvas, né? As amantes, algumas mulheres tinham amantes, então elas pagavam os soldados para retirar os homens, né? Por exemplo, Barrabás, existe uma possibilidade de Barrabás nem ter existido. É mesmo? Sim. Aba é pai, nem ter existido. Um dia, um prisioneiro do ano, no ano, na Páscoa, você poderia retirar a pessoa da cruz para poder enterrar. Você sabe disso, você foi lá. Só encontraram uma pessoa enterrada, crucificada, você sabe. Ah, é? Não tinha visto. Sim, pergunta para qualquer historiador. Aquele rapaz que vem... O Rodrigo. Sim, pergunta para ele. Tá. Só encontraram uma pessoa enterrada que havia sido crucificada. Só encontraram um. Porque às 18 horas, esses soldados saíam e entravam os animais para devorarem as pessoas que estavam crucificadas. Nossa. Sim, sim. Que horror. Entravam os animais. Que horror, sim. meu Deus. As aves, os corvos e os animais, às 18 horas. Eles saíam. Havia muita corrupção. Por isso, na minha opinião, eles retiram Jesus. Ele vai para o Santo Sepulcro, se restabelece, 3 dias depois ele está com os discípulos. Qual é o problema? Mas os cristãos acreditam que ele houve o ressuscito dele. O ressuscito, para mim, é recobrar os sentidos. E, para mim, um homem que andava com prostitutas, com os publicanos, com os bêbados, com os pobres, que, aliás, um homem incrível, nossa, que eu tô com ele na cabeça, que me fugiu o nome, que eu amo esse homem, Padre Lancelotti. Meu Sim. Deus, como eu amo esse homem. Ele faz o trabalho de Cristo. E, na minha opinião, quando eu vejo aquele Vaticano, quando eu penso que Jesus foi morto pelos romanos, e quando eu vejo o Vaticano, aquela riqueza, se Jesus voltasse e visse o que os evangélicos fazem nessas igrejas, eu acho que Jesus, ele ia pegar o chicote. Quando eu vejo essas pessoas de terno fazendo o que eles fazem hoje, com esse evangelho da prosperidade, eu tenho um nojo. Você não faz ideia.